Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim fazer uma lista e indicar diversos livros aí, tanto para adolescentes quanto pré-adolescentes. Então sem mais delongas e bora lá pro vídeo de hoje. Essa lista está bem diversificada, então eu decidi colocar vários contemporâneos, alguns clássicos também. Como eu vou falar de livros pré-adolescentes e livros adolescentes, eu vou deixar cronometrado aí na descrição do vídeo, né, o tempo onde eu começo a falar sobre os livros adolescentes e onde eu começo a falar sobre os livros para pré-adolescentes. A pré-adolescência, então, eu vou considerar aqui dentro desse vídeo dos 10 aos 13 anos, 14 por aí, e a adolescência eu vou indicar livros aqui dos 15 aos 18 anos. Eu já adianto que eu não sou, obviamente, nenhum especialista no assunto, mas eu vou indicar esses livros de acordo com as minhas experiências literárias com cada um deles e onde eu acho onde cada um deles se encaixa melhor em cada faixa etária. Lembrando que você é um adulto, uma pessoa mais velha, você também pode ler esses livros. Não existe essa coisa de você ficar também rotulando as faixas etárias dos livros, né? Principalmente esses livros infanto-juvenis. Geralmente quando a pessoa fica adulta, ela não quer mais ler. Mas eu acho que são livros assim que trazem um ótimo ensinamento também, tanto para adolescentes, pré-adolescentes, crianças e adultos também. Começando então aqui pela lista de livros pré-adolescentes, o primeiro deles então é Emily a Estranha. É um livro bem legal, na verdade isso aqui faz parte de uma série de livros, que se eu não me engano é completa em 5 volumes. Aqui no Brasil, infelizmente, foram lançados apenas 5, porém você pode ler eles de forma individual. Então se você quiser começar pelo segundo e ler ele primeiro que o primeiro de fato, né, você vai conseguir entender, só que você vai ficar um pouquinho perdido em alguns momentos, tá? Então por isso que eu recomendo mais você começar pelo primeiro de fato. É um livro totalmente escrito em forma de diário, naquele estilo diário de um banana, né, digamos assim. E a Emily, como vocês já devem ter percebido, é uma garota meio que gótica, né, digamos assim. Então o livro ele vai ser todo trabalhado nessas 3 cores, que são o vermelho, o preto e o branco. É uma edição bem bonita, então aqui ele possui uma sobrecapa, ó, como vocês podem ver. E por dentro ele é assim, em capa dura, é como se fosse um diário realmente, né? Toda a estrutura do livro. Ele possui em média 280 páginas, tem uma escrita super fácil, porque a Emily ela é uma personagem muito engraçada e sarcástica também, irônica o tempo todo. Acho que muitas pessoas vão se identificar com essa personagem aqui. E essa história ela é bem simples também. É basicamente a Emily acordando então de repente no meio de uma rua e ela não entende muito bem o que ela tá fazendo ali. Ela meio que perdeu a memória ali e ela tá tentando descobrir quem ela é e o que são aquelas pessoas, que mistérios elas escondem. Então é uma história que vai enveredando por um lado mais fantasioso, né, no decorrer da história, mas que é bem divertido. Acho que esse livro aqui não é surpresa para ninguém, porque ele ficou super estourado no ano passado, após a série ter sido meio que cancelada, né, pela Netflix. A última temporada tinha estreado no início do ano passado, então muita gente foi atrás dos livros. Que eu estou falando de Anne de Green Gables, que é uma série enorme, escrita aí pela Lucy Maud, que a gente vai acompanhando o crescimento dessa personagem. Eu indico aqui para vocês, principalmente, o primeiro livro para os pré-adolescentes, tá? A Anne é uma personagem muito cativante, super fácil das crianças e pré-adolescentes se identificarem com ela. Ela possui 11 anos e ela é acidentalmente adotada por um casal de irmãos e ela passa então a conviver com eles. Ela é uma pessoa muito tagarela também, que quer conhecer coisas novas, enfim. É um livro bem legal, apesar de ter sido escrito há muitos anos atrás. É uma história que não fica difícil das crianças ou pré-adolescentes lerem. Essa edição aqui da editora Estrela Cultural, ela é bem econômica no preço realmente, né? Então é a edição mais barata que você vai encontrar. Um livro que para você que gostou de Anne de Green Gables, né? E quer continuar lendo histórias aí nesse estilo, Heidi é uma ótima opção. Eu gosto muito desse livro aqui. Ele, na verdade, nessa edição aqui da Autêntica, foi dividido em 2 tomos. Porém, a maioria das edições que você vai encontrar é o livro completo em um tomo só, tá? Então, esse livro aqui, o primeiro tomo, ele possui em média 150 páginas. O livro completo, ele não passa de 200 páginas também, tá? Possui também uma escrita aí super fluida, super gostosa de se ler. Então, Hate, para você que gostou de Anne de Green Gables, eu acho que vai ser uma ótima opção. Esse é um livro um pouco desconhecido aí por algumas pessoas, escrito aí por uma coreana. Eu estou falando de Flora Hein, que se trata de uma fábula, porém uma fábula um pouco diferente das demais. É uma história bem legal dessa galinha super cativante que a gente vai ter aqui, que é a Flora, que ela quer muito ter um bebê, né, botar o seu próprio ovo, porém ela nunca consegue isso, então ela vive nessa melancolia dela e ela vai passar por diversas aventuras aqui. É um livro muito emocionante, que traz uma mensagem muito bonita no final. Ele possui também diversas ilustrações, como vocês podem ver, que são bem bonitas, algumas são bem coloridas, né?
Isso ajuda na imersão da história. E é um livro também bem fininho, tá? Ele possui aí, em média 145 páginas. E pra variar, como eu nunca paro de falar desse livro aqui no canal, eu deixo indicado também O Pequeno Príncipe, que na verdade esse livro eu recomendo para todas as idades, mas eu acho que a primeira leitura desse livro, ainda na infância ou pré-adolescência, ela é bem legal, tá? Porque você vai acompanhando, né? Conforme você vai relendo, quando vai ficando mais velho, as suas diferentes interpretações dessa mesma história. É um livro bem fininho, que traz diversos ensinamentos muito legais, um final super emocionante, e a maioria das edições, né, possuem essas aquarelas originais do autor, que traz uma certa simplicidade, mas são bem marcantes, né? Toda vez que a gente vê algumas ilustrações assim, a gente já sabe que é a do Pequeno Príncipe. A Menina que Fez a América é um livro que eu gostei bastante na época em que eu li, tá? Eu já sei que é um livro que é bem fácil você encontrar em bibliotecas, tá? Não possui uma escrita difícil, é bem fininho também, ele tem em média 100 páginas, tá? Essa minha edição aqui ela é um pouco mais antiga e possui algumas ilustrações, mas eu sei que as edições mais recentes, ela também possui ilustrações, só que diferentes das dessa. Os livros da coleção Vagalume são uma ótima opção aí para você ler durante a pré-adolescência, são super fáceis de você encontrar na biblioteca da escola ou da sua cidade, né? E existem duas coleções da coleção Vagalume, que é a Vagalume Júnior, feito para as crianças, né? Que eu só tenho ele aqui para representar para vocês, porque os livros são muito caros. Não é meu livro favorito da coleção, eu confesso, mas eu recomendo bastante os livros da coleção Vagalume de fato, tá? Tem diversos títulos super interessantes. Neil Gaiman também é um autor que eu recomendo bastante para essa faixa etária. Eu nunca li o Coraline, tá? Que é o livro mais famoso dele, infanto-juvenil, mas eu já assisti o filme. Mas um outro livro que eu já li do autor e que eu tenho aqui é o Felizmente o Leite. Esse é um livro um pouco mais bobinho, acho que de todos que eu indiquei aqui ele é o mais bobinho, né, que tem. Mas eu acho que essa faixa etária ainda vai gostar desse livro, não sei. É um livro que eu recomendo mais para crianças, mas se você gosta do Neil Gaiman, né, talvez você deva gostar de Felizmente o Leite. Ele também possui diversas ilustrações em preto e branco. São ilustrações que me lembram um pouco dos livros lá de Como Treinar Seu Dragão, que também eu recomendo bastante para essa faixa etária. Tá? Indo agora para os livros que eu recomendo para adolescentes, então, ou seja, na faixa etária de 15 aos 18 anos, lembrando que isso não é regra, tá? Você pode ler esse livro aí mesmo quando estiver mais velho. John Green é um ótimo autor, ele retrata muito bem a adolescência nos livros dele, só que o livro que eu mais recomendo realmente do autor e que é o meu favorito é Tartarugas Até Lá Embaixo. Ele traz aqui personagens muito interessantes, vai abordar diversos assuntos aí com maestria realmente, como o toque, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo aqui dentro, e traz personagens bem cativantes, várias referências à cultura pop também. Enfim, recomendo bastante para vocês. Lígia Fagundes Telles, os contos dela no caso, né? Acho que são contos assim que vai atrair bastante aos adolescentes que querem ler mais literatura brasileira, esses livros que são mais elogiados realmente. Ela não possui uma escrita difícil. Eu recomendo essa coletânea aqui, Venha Ver o Pôr do Sol, ou a coletânea Antes do Baile Verde, tá? E eu recomendo principalmente o conto Venha Ver o Pôr do Sol. Leia esse conto e eu tenho certeza que isso vai mudar a sua opinião sobre Lígia Fagundes Telles. O Diário de Anne Frank também é um livro essencial para você ler nessa fase, tanto é que ele foi escrito por uma pré-adolescente, né? Anne Frank escreveu esse livro quando ela tinha entre 13 e 14 anos, se eu não me engano, tá? E ela vai narrar aqui as suas experiências, né, vivendo aí em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, esse é um livro, né, que quando as pessoas vão ler, geralmente, acham que ela vai só relatar coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Mas não, ela vai retratar muitas coisas do seu dia a dia, coisas com as quais muitos adolescentes podem se identificar, né, com mudanças que vão ocorrendo com ela, pensamentos em que ela vai tendo, seus questionamentos também, seus momentos de revolta, enfim. É bem legal esse livro aqui, bem emocionante também. E para emendar aí com Anne Frank, né, caso você queira continuar lendo livros nessa temática de guerra, eu recomendo bastante aí A Guerra que Salvou a Minha Vida. Inclusive tem uma continuação chamada A Guerra que Me Ensinou a Viver, essa eu ainda não li. Esse daqui é um livro trazido então aqui no Brasil pela editora Dark Side, no selo Dark Love, tá? E é mais um livro também que vai retratar a Segunda Guerra Mundial pela perspectiva desta personagem, que se eu não me engano ela tem 11 ou 12 anos, e ela possui uma deficiência então nas suas pernas, e por isso ela acaba sofrendo muito nas mãos de sua mãe. Ela também tem um irmão mais novo, tá? E eles dois sofrem bastante ali no ambiente em que eles estão. Então vai começar a Segunda Guerra Mundial, aquelas crianças vão ter que ir mandadas para um outro local, né, digamos assim. E com isso a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa personagem aqui dentro dessa história. As Vantagens de Ser Invisível, eu acho que é um livro muito legal para você ler na adolescência. Ele é narrado de forma epistolar, então
São cartas aí que o nosso protagonista, ou seja, o Charlie, ele manda para alguém que a gente não sabe muito bem quem é lá no início do livro. Ele tem uma adaptação cinematográfica que eu não gosto muito, eu já disse diversas vezes aqui no canal. Mas eu acho que muitos vão gostar, muitos gostam, né, inclusive, da adaptação para o cinema. Mas eu acho que o livro ele se aprofunda melhor em alguns quesitos, né, digamos assim. É um livro que vai falar muito sobre sentimentos, sobre amizades e etc. Se você gosta de livros mais clássicos, né, digamos assim, eu acho que a Agatha Christie é ótimo aí para essa fase da adolescência também. Os livros dela não são muito difíceis de se ler, tá? E eu recomendo especificamente aqui O Assassinato do Expresso do Oriente. É uma história que empolga. E se você gosta de livros policiais, assim, de filmes, inclusive, policiais, acho que você vai gostar bastante das investigações do detetive Poirot. Esse livro aqui não chega a ter nem 200 páginas na minha edição da HarperCollins, então acho que vai ser uma ótima pedida. Um outro livro também que eu recomendo para vocês é A Prosa do Mundo, que é um livro focado para os adolescentes, né? Então ele vai trazer diversas crônicas aqui, e são crônicas aí escritas por diversos autores até que bem consagrados, né, da nossa literatura, como Caio Fernando Abreu, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz. É muito legal, são bem simples de ler, porque crônicas têm esse objetivo, né, de serem textos bem curtos, engraçados geralmente, né, e ele possui também algumas ilustrações bem variadas no decorrer desse livro aqui, tá? É um livro bem fininho também, bem fácil de você encontrar nas bibliotecas. Duas fantasias em que eu recomendo para vocês também é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Por enquanto eu só li o primeiro, então eu tô recomendando aqui pra vocês apenas o primeiro livro. Eu não sei como essa série ela vai se suceder, mas é um livro bem legal para pessoas que gostam de fantasia. Eu acho que adolescentes vão gostar bastante. E essas fotografias, né, que o livro possui, eu acho que acaba imergindo bastante a gente na história. Olha como vocês podem ver. Apesar de elas serem até um pouco medonhas, né, digamos assim, o livro ele não tem essa pegada meio que de terror, tá? Realmente ele envereda mais para a fantasia e possui uma escrita aí bem simples. E a outra série de livros, né, que todo mundo conhece é Harry Potter. Eu acho que eu nem preciso comentar muito sobre esse livro aqui para vocês. Muitos vão se surpreender com essa minha indicação aqui, porque eu tô falando de um livro do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Porém, eu acho que esse livro ele não é difícil de ler. Apesar de eu saber que algumas pessoas não vão conseguir interpretar ele por completo, eu acho que é um livro que dá sim para entender quando você está nessa idade. Até porque o George Orwell, quando ele foi escrever esse livro, ele escreveu com o objetivo realmente de ser bem acessível para todos. Então ele não possui uma escrita difícil, não é uma história complexa de se entender. É um livro fino também, ele não passa de 150 páginas. Tem a edição da Antofágica agora também, que é uma edição que tem várias ilustrações, textos de apoios que ajudam na imersão da leitura. Apesar dele fazer diversos paralelos aí com a Revolução Russa, né, dentro do livro, e fatos históricos aqui que as pessoas podem acabar não entendendo, né, essas interligações, né, que o George Orwell faz aqui, eu acho que você também pode ler ele de uma forma sem tentar fazer essas interligações, né, também que você vai gostar bastante desse livro. Por fim, eu deixo indicado aqui essa coletânea de contos da Conceição Evaristo, Olhos d'Água, que são contos aí bem chocantes realmente, tá, que vai deixar você bem impressionado. Ela vai retratar a realidade brasileira de muitas pessoas que vivem na favela e tudo mais. Então são contos aí bem emocionantes também e bem verossímeis, né, digamos assim. Eu acho a escrita dela muito bonita e também é bem acessível, não é nada difícil de se ler. Bem, pessoal, então essas foram as várias indicações que eu trouxe pra vocês no dia de hoje. Se você tem mais alguma indicação a fazer, deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe o seu like, se inscreva-se no canal, comentem e até uma próxima. Tchau!